Buenas, estamos mais uma vez aqui no canal IPV Ponto de Vista. Eu sou o professor Gildo e estamos, a partir de agora, tirando mais um dedinho de conversa, de prosa com vocês a respeito de assuntos que nós julgamos pertinentes e importantes nesse momento em que vive o nosso país, o nosso estado, enfim, a nossa região. Gostaria de pedir para você que fosse lá no nosso canal, se inscrevesse no canal e apertasse o sininho para que você recebesse as notificações a respeito dos nossos trabalhos. Também gostaria de dizer para você que sempre que você não concordar com alguma coisa ou tenha algo a sugerir, pode com certeza nos contactar, conversar conosco para que nós possamos juntos construir um pensamento livre, mas um pensamento construtivo, propositivo. Eu não trago nenhum assunto aqui para o qual eu não apresente alguma ideia para se mudar. Creio que muitas vezes as ideias são difíceis de ser aplicadas, são ideias que não seriam aceitas, principalmente por aqueles que detêm o poder, mas eu entendo que não basta você criticar, você precisa dizer o que você entende que tem que ser feito para melhorar. Sempre faço isso e agradeço o carinho de vocês. Também deixe o seu like no final do vídeo e lá no Facebook, no Instagram, enfim, onde você encontrar esse vídeo, curta, compartilhe, porque é muito importante para nós. E entre vários assuntos, aqui no dia de hoje eu pretendo deixar o meu ponto de vista a respeito de uma situação que eu considero, assim, para não dizer absurda, uma situação completamente fora, né, de qualquer entendimento social, a não ser daqueles que de fato lucram com isso, que é a questão da dolarização do preço dos combustíveis. É isso mesmo. Não se usa esse termo no Brasil, porque se falar que está dolarizado os combustíveis, a população vai se revoltar, né? Essa é uma coisa que se falou em alguns momentos da história, alguns governos tentaram dolarizar o combustível e esse processo não deu certo. A população realmente reclamou muito, protestou muito e os governos tiveram que voltar atrás. Mas nós temos desde o governo Temer e agora no governo Bolsonaro com um processo de dolarização total dos combustíveis no Brasil. Então nós temos gasolina subindo toda semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes a cada 15 dias, baseada no preço do dólar. Basicamente no preço do dólar. E as pessoas dizem para nós, não, mas é porque o combustível subiu, mas é porque o combustível desceu e não sei mais o que. Na verdade, a prática é essa. O nosso combustível no Brasil, gasolina, álcool, querosene, enfim, a própria asfalto está dolarizado. Qual é o problema disso tudo estar dolarizado? O problema é que o Brasil não tem a sua economia movida por ferrovias, nem por hidrovias, enfim. A estrutura de transporte no Brasil é toda ela alicerçada, toda ela calcada no transporte rodoviário. Portanto, transporte que usa derivados do petróleo. E os derivados do petróleo estão sendo reajustados em dólar. Eu me lembro que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nem sei quanto tempo faz, os caminhoneiros do Brasil fizeram uma paralisação massiva no país. Paralisação que eu apoiei. Tenho muitos amigos caminhoneiros, alguns deles, né, que contam realidades bastante difíceis nos últimos dias. E eu apoiei. Eu apoio todo o movimento que eu entendo que tenha objetivos claros, que diz aonde quer chegar e o que quer. Naquele momento, combustível a gasolina estava 2,88, 2,90, 3, e o Brasil parou. 2 anos depois, o combustível, no caso a gasolina, está R$5 e o Brasil continua andando. Mas andando até onde? Andando de que jeito? Não é possível. Se nós temos os nossos transportes, ou seja, o abastecimento do país, a locomoção do país, feita pelos derivados do petróleo, pelos caminhões, pelos bitrens, pelas carretas, pelos ônibus, nós temos que ter claro que não é possível, não é admissível que isso seja feito em uma moeda que não a nossa. Ou seja, não é possível o caminhoneiro, não é possível o trabalhador brasileiro receber em real
salários que não são nem reajustados mais. Haja visto que agora o governo determinou a redução do reajuste do salário mínimo. E olha que eu achei que não ia viver mais para ver governo fazendo e acusando o salário mínimo de ser o causador da inflação. E o pior de tudo, que tem alguns por aí, que eu nem vou usar uma palavra porque eu não achei uma palavra no dicionário para qualificar quem pensa isso, que acha que o salário é o causador da inflação no Brasil. Gente, o salário sobe depois que tudo já subiu, um ano depois. E tem gente que diz que o salário é o causador. Mas isso, para quem acredita nisso, deve acreditar também no Papai Noel, deve acreditar que coelho põe ovo de chocolate, deve acreditar que mula sem cabeça trança os cabelos, enfim, deve ter pessoas que acreditam em tudo nesse Brasil, inclusive nesse tipo de coisa. Mas esse não é o principal. O principal é que, se você ganha em dólar, você paga em dólar. Mas se você ganha em real, você paga em real. Você tem que ter a sua economia planejada, pensada, estruturada em real. Então não pode, em nome do lucro de uma empresa que é, por incrível que pareça, majoritariamente estatal brasileira, em nome do lucro, principalmente dos acionistas minoritários dessa empresa, que são os bancos, porque o Brasil vende parte das suas estatais não para o povo brasileiro, como eu já disse, vende para os bancos, vende para grandes conglomerados econômicos, que não estão nem aí para a situação do povo brasileiro, para aquilo que o brasileiro ganha, como ele recebe, como ele trabalha. Ninguém está se lixando para isso. Estão pensando em ganhar o dinheiro deles. E o governo pega o patrimônio público e vende para essa gente que não está nem aí com o seu povo. Dessa forma, você ganha em real, você paga em dólar. E aí essa conta não vai dar certo. Não tem como funcionar. O dólar era 2,80, 3, 3,10. Agora o dólar já está 4,25. E o nosso ministro da Economia diz que está tranquilo quanto a isso, que não é problema nenhum, que inclusive ele acha que está bom. Mas é claro que está bom. Bom para ele, porque ele é um banqueiro que está no Ministério da Economia pelos bancos, e os bancos vivem, evidentemente, desses absurdos que nós temos no Brasil, que são os juros altos, que é o câmbio altíssimo, e que não leva em consideração a renda do povo brasileiro. Nós não podemos, então, continuar no nosso país recebendo em real, pagando em dólar, porque a nossa economia não suporta. E quando eu falo a nossa economia, eu falo a economia do cidadão. Eu falo a economia do brasileiro que ganha o salário. Não precisa ser o mínimo, que ganha 2, 3, 4, 5. Chega um momento que não suporta mais isso. O sangue do Brasil, que são as rodovias, ou seja, as veias, que são as rodovias do Brasil, combustível, que é o sangue do Brasil para o seu desenvolvimento, para a sua economia, ser planejado, pensado dessa forma, aonde o lucro de meia dúzia de pessoas é muito mais importante do que um país inteiro. A necessidade, as congruências da construção de uma empresa estatal do porte da Petrobras tem sim que levar em consideração uma função social, uma função econômica e principalmente uma função patriota. Eu sou um defensor da Petrobras, sou o defensor do petróleo é nosso, porque eu sei que se não fosse a construção de uma empresa brasileira, nós teríamos levado muito mais tempo para descobrir petróleo aqui. Eu sei da história. Eu sei o que fizeram e o que disseram para o Brasil, que aqui não tinha petróleo. Os americanos vieram aqui e ficaram 2, 3, 4, sei lá, um tempo muito grande aqui, fazendo serviços para o governo brasileiro. Disseram que aqui no Brasil não tinha petróleo. E os brasileiros resistiram, disseram que tem petróleo. Quando não havia dinheiro estrangeiro, foi tirado do brasileiro, dos impostos brasileiros,
dinheiro para construir uma empresa estatal que é a Petrobras. E essa empresa tem que estar ao lado do povo brasileiro e não ao lado do lucro de meia dúzia de banqueiros. Nós não podemos acabar com o país, acabar com a economia do país, acabar com a renda do Brasil, dos brasileiros, em nome do lucro de meia dúzia. Não é possível continuar o combustível dolarizado em uma economia onde a moeda é o real. E aonde esse real, a todo dia, a cada momento, se enfraquece mais diante dessa moeda. Nós temos sim produção de petróleo. Nós temos sim condições de abastecer o nosso mercado. Então vamos parar com essa lenga-lenga de que dependemos do preço internacional do petróleo para as coisas internas. A Petrobras depende do preço internacional do petróleo lá fora. Mas aqui no Brasil, ela depende e precisa respeitar o povo brasileiro. Mas não é a Petrobras. É sim quem manda na Petrobras, quem hoje administra o país. Essa empresa tem um valor muito importante na nossa história. Essa empresa representa a resistência dos brasileiros. E essa empresa não pode acabar com a pequena, com a escassa economia dos brasileiros em nome do lucro de meia dúzia de acionistas. Nós precisamos revisar isso. A Petrobras tem que voltar a produzir. Ministro Guedes, presidente Bolsonaro, a Petrobras está com 30% da sua capacidade de produção abaixo. E vocês estão importando gasolina, querosene, óleo do estrangeiro, dos Estados Unidos. Qual é a lógica disso? Por que não produzir muito mais? Por que não aproveitar a capacidade produtiva do Brasil, em vez de importar combustível e dolarizar a economia? Mentir para a população que isso é necessário, quando na verdade é possível fazer aqui. Cadê o patriotismo? Aquele slogan da campanha de Brasil acima de tudo e não sei mais o que, está onde? Que maneira de tratar o povo brasileiro? Que maneira de desrespeitar a economia do nosso país? Nós não podemos mais nos curvar a isso. É fundamental que saibamos que com o combustível dolarizado, o nosso cidadão está sendo todo dia, a cada momento lesado. Precisamos mudar isso. Precisamos dizer para o governo que nós vivemos num país do real. Portanto, a economia também tem que ser real. Até a próxima.